Olha aqui. Fica ali com os telefones, lá é também. Bom, acho que estamos ao vivo, Leonor. Podemos começar, né? Bom, boa tarde a todos. O Museu da História da Medicina tem o prazer em apresentar a sexta live, hoje com a doutora Leonor Baptista Schwartzman. Vamos iniciar com breves informações sobre o nosso museu. O Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul está há 12 anos situado na Avenida Independência, dos anos 70, no prédio histórico do Hospital Beneficência Portuguesa, ao lado da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Centro Histórico de Porto Alegre. A equipe do museu, MUM, é formada por profissionais de diversas áreas e é coordenada pela Simone Corrêa, e na equipe técnica nós temos a museóloga e historiadora Ângela Pomati e a historiadora e pedagoga Gláucia Kunze. Ainda temos assistentes técnicos, os assistentes Jéssica Vigano, Vitor Roldão, e também contamos com 6 estagiários de cursos de História e Museologia que auxiliam na construção das atividades educativas, no cuidado com o acervo e na pesquisa para exposições, mesmo em tempo de pandemia, como nós estamos vivendo agora. Esta live só pode acontecer pelo apoio que o Ayrton Dillenburg, que nos dá o suporte em tecnologia da informação. Dando continuidade ao tema da contribuição dos imigrantes em geral e a cultura médica em especial, abordaremos nesta live a presença dos médicos italianos na sociedade gaúcha e o papel que eles desempenharam no desenvolvimento da medicina do Estado. Os imigrantes italianos, que chegaram ao Estado por volta de 1870, se estabeleceram em colônias e são, não só em colônias, mas também em Porto Alegre, e são um dos grupos étnicos de maior presença no Rio Grande do Sul. E nesse cenário, muitos médicos italianos também migraram para o Rio Grande do Sul e por aqui auxiliaram a população com seu trabalho, não só nas colônias, mas também em Porto Alegre, e que carecia de profissionais qualificados. Dessa forma, agradecemos à doutora Leonor Schwartzman por sua contribuição, disponibilidade e a excelente fala sobre um tema tão rico e importante para a nossa história. Doutora Leonor, o nosso público está aguardando as suas palavras. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o Dr. Marcos Rovinski pelo esse gentil convite de poder estar aqui falando sobre uma grande pesquisa que eu me dediquei nos últimos 10 anos de minha vida. Bom, é sobre a presença dos médicos italianos no Rio Grande do Sul e sua contribuição para a medicina, para a nossa medicina. Bom, vocês podem perguntar assim, mas por que os médicos italianos? Nós tivemos um grande número que veio que acompanhou esse grande processo imigratório. Então, além das pessoas que se deslocaram para as zonas coloniais, como foi um grande número que nós chamamos de imigrantes, que nós chamamos colonos, nós também identificamos que pessoas com qualificação, que eram médicos, artistas, arquitetos, o clero, farmacêuticos, dentistas, artistas, cantores, pessoas também acompanharam esse fluxo migratório. Então, nós podemos ver que houve um grande fluxo para as mais importantes cidades do Rio Grande do Sul, mas também se percebe, mesmo nos rincões mais remotos de nosso estado, a presença dos médicos. Nós podemos ver que esses médicos não são a imigração de médicos é até bem mais recente que a imigração, essa dita imigração oficial.
nós já havíamos médicos chamados italianos, na época nem havia, eram provenientes da Península Itálica, desde o período colonial, que tinha um cirurgião-mor das tropas da colônia, né, da capitania de São Pedro. Depois, na Revolução Farroupilha, nós temos o Marco Cristino Fioravanti, que até lutou junto com os Farroupilhas na Revolução, e ele chegou a assumir o maior cargo dentro da hierarquia médica do governo, né, governo da República Piratinê. Bom, mas eu me dediquei mais à minha pesquisa, o período que se inicia com a República e vai até o início da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver que, conforme tem um trabalho do professor Mainardi, que fez um levantamento, ele chegou a 120 médicos que vieram nesse período. E esses médicos, eu considero aqui médicos diplomados, porque no mesmo período, aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, nós tínhamos uma Constituição de 1891 que, em outros termos, facilitou uma chamada liberdade profissional, na qual qualquer pessoa que queria se intitular de médico se intitulava e era assim chamado. Os positivistas, né? A influência positivista do Augusto Conte, né? Isso, essa ideologia prejudicou, de certas maneiras, muitas coisas foi boa, mas, assim, em relação à saúde, prejudicou bastante. Então, nesse período, que era assim, as pessoas que eram responsáveis pela sua saúde, o governo não interferia. Então, foi um período muito difícil para o Rio Grande do Sul em relação à saúde, em relação aos outros estados brasileiros. Bom, mas essa Constituição, o que ela faz? Ela facilita a entrada de médicos estrangeiros. Isso é a maior importância que a condicionou. Então, nós temos o Rio Grande do Sul recebendo médicos, mas não só por isso, nós podemos também... por que escolher o Rio Grande do Sul? Bom, o Rio Grande do Sul é um estado do Brasil que tem... nós temos fronteira com o Uruguai, com a Argentina, com Santa Catarina, bom, o resto do país, proximidades do Paraguai. Nós tínhamos o Porto de Rio Grande, onde entravam as pessoas, mas também uma fronteira facilmente permeável. Então, por isso que os médicos, muitos optaram por aqui, e também considerando que tinha já uma grande migração, a facilidade de línguas, as redes sociais recebendo as cadeias migratórias que facilitavam essa absorção dessas pessoas. Então, o que a gente vê? Que médicos que vieram para cá? Bom, na Itália, como os vários países europeus, esse início do século, o final do século XX, final do século XIX, início do século XX, um período de dificuldades econômicas que passava principalmente a Itália. Então, a situação já não estava boa em alguns termos. Ainda temos a Itália como a influência da Igreja Católica, que prejudicava, por exemplo, os hospitais tinham um controle muito religioso, diferente já dos outros países europeus. Por exemplo, a laicização da medicina ainda não tinha chegado muito. Bom, e existe uma tradição grande de migração, a Itália possui uma tradição, as pessoas procuram situações econômicas melhores e tudo. Então, quem vem para o Brasil basicamente, a maioria são jovens, recém-formados, vieram acompanhados de sua família nuclear, e eles, a maioria deles, um número importante, não digo maioria, mas um número importante, eles na Itália tinham uma posição de chamados médicos condoto, que eram médicos do governo, pagos, né, pelo governo, que trabalhavam nas comarcas, nas regiões mais empobrecidas, no meio rural, ganhavam pouco, era difícil. Bom, tudo isso fez que optassem pela emigração. Havia já o imaginário, as pessoas já iam para a Europa, para os Estados Unidos, iam para o Brasil, para a Argentina. Então, tudo isso era um movimento que facilitou a vinda desses, maioria, vamos dizer, jovens, muitos recém-formados até. Então, eles vêm, né, e optam pelo Brasil, muitos foram para São Paulo. São Paulo, a imigração de médicos para São Paulo é diferente do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, muitos estiveram relacionados com a cultura do café, cafeeira. E esses médicos em São Paulo, muitos foram absorvidos, era um estado ficou muito rico, foram utilizados nas faculdades de medicina, nos laboratórios de pesquisa, na parte científica, diferente aqui do Rio Grande do Sul.
Aqui no Rio Grande do Sul, apesar de tudo, nós temos a terceira faculdade de medicina. A Faculdade de Medicina de Porto Alegre foi criada em 1898. Mas, nos 30 primeiros anos, vamos dizer que formaram-se em torno de 360 alunos. Então, óbvio que faltava médicos. Antes, os médicos brasileiros, vamos dizer, eles tinham que ir para o Rio de Janeiro, para a Bahia, alguns iam para o exterior, quem possuía posses, mas a maioria ia para o Rio de Janeiro ou para a Bahia. Muitos faziam a pós-graduação na Europa, como a gente sabe, né? Que seria, hoje em dia se diz pós-graduação, na época seria uma espécie de especialização, as chamadas viagens de estudo. Então, para vocês saberem, assim, ter uma ideia, né, do panorama. E aqui, chegando, diferente de todo o resto do país, não precisavam revalidar o diploma. Alguns revalidaram. Por que esses revalidaram? Revalidaram para, assim, obter o apoio da comunidade científica, para serem aceitos, né, aceitos cientificamente, socialmente, revalidaram. Tanto que o ponto interessante é ver que as propagandas nos jornais, eles instituíram praticamente a divulgação de seus conhecimentos através de propagandas de jornais. Começaram, faziam propaganda, mas sempre eles tentavam dizer assim, fui formado na Universidade de Nápoles, né, das diferentes universidades italianas, e citavam sempre nessas propagandas. Então, você sabe, isso até me facilitou muito para ver quem era médico, quem não era, quem era diplomado, quem não era. Bom, então, eles tiveram desenvolveram muitas especialidades, que hoje nós chamamos de especialidades, ajudaram a desenvolver certas especialidades aqui, que são muito importantes. E um ponto importante, que eu acho que antes eu gostaria de falar, é o que eles deixaram escrito, o que eles falaram, assim, como é que a gente pode saber o pensamento de época? Então, tem basicamente quatro médicos que redigiram, por exemplo, o Delia, ele registrou a viagem dele durante 18 anos pela América Latina. Então, ele conta como é que foi que ele chegou em Buenos Aires, depois ele vai para o Paraguai, depois para o Brasil. Então, durante esses 18 anos, ele, não vou dizer que vagou, porque não é esse termo, ele ia procurando posições, vendo posições que ele tinha diferentes, são 3 países, mas isso mostra essas pessoas que vieram nessas 2, 3 primeiras décadas do século passado, que eles se deslocavam à procura de melhores posições. Então, por exemplo, ele começa com Buenos Aires, que lá ele encontra familiares, encontra pessoas do mesmo país, ou pessoas que moravam próximos. Então, ele vai da Argentina, ele revalida o diploma, depois ele vai para o Paraguai, lá ele trabalha, ele sempre fala assim dos curandeiros, que ele vai observando isso, que é a mesma coisa que depois ele vai encontrar no Rio Grande do Sul. Então, ele já vai citando. Mas é interessante que vai vendo as dificuldades que os brasileiros também passavam para se estabelecerem, né? Bom, quando ele entra no Brasil, ele começa com Cuiabá. Lá, como estamos em tempo de pandemia, ele é convidado pelo governo lá do Mato Grosso para desenvolver a vacina anti-varíola. Então, a gente já vê que ele já tinha os conhecimentos mais profundos da medicina. E ele também se estabelece em Corumbá, que era tipo uma tríplice fronteira. Então, ele vai recebendo pessoas, ele convida seu irmão, que era farmacêutico, para trabalhar com ele, que, aliás, é uma característica, são vários os médicos que vieram para cá, cujos irmãos eram farmacêuticos. Vocês têm que imaginar que, no início do século passado, a medicina, numa família, primeiro, eles queriam um advogado, um juiz e um militar, depois que vinham os médicos. Então, era uma carreira que não era das mais importantes. Seria a terceira, a quarta, e depois, aí junto, vinha um farmacêutico e um médico, os dois trabalhavam juntos. As consultas eram nas farmácias, os dois, era farmacêutico e médico trabalhando juntos. Nós temos aqui depois só que o interessante é que esse médico vai para São Paulo, eu acho que em São Paulo ele é chantageado, alguma coisa, que ele precisava revalidar o título. Aí ele vem para o Rio Grande do Sul, isso no início do século passado. Mas é interessante, então, falando desses médicos que não tinham diploma,
que quando ele está em Bagé, uma pessoa que dá uma carta de referência para ele é um chamado médico homeopata. E ele diz que esse médico, então, como é que ele se formou? Aqui eu só vou só dizer para vocês que tem... Ó, ele, assim, era médico chamado Ferdinando Martino. Então, ele conta como é que se deu a formação dele. Estimulado por uma grande vontade de instruir-se, começou a frequentar uma escola noturna e, ao estar na campanha, lia e aprendia durante o caminho. Frequentemente acontecia que, ao entrar no casebre, distante muitas léguas de um paese, aqui ele chama de paese, né? Encontrava-se com um pobre doente que, por falta de médico e de remédios, estava pouco a pouco morrendo. Então, assim, mostra que, de fato, não havia médicos. Essas pessoas estavam ajudando, o que seja, ajudando nos cuidados de saúde disponíveis na época. Depois, bom, o livro que ele escreve chama-se Conselho, Recomendações para os Viajantes, né, para o Brasil, a experiência dele. Então, bem, no título já está mais ou menos o que ele fala, que é de 1906. Depois nós temos um médico chamado Cardelli, que escreveu um relatório. Aí esse são dos poucos médicos que vêm aqui para o Rio Grande do Sul a mando do governo italiano. Primeiro ele vai para São Paulo e depois ele vem para o Rio Grande do Sul. Agora, aqui para contar o que doenças ele via, ele fala muito da presença, assim, da ausência de parteiras diplomadas. No início, ele bota até a culpa nas parteiras pela falta de conhecimentos, pela obscuridade, pela falta de higiene. E durante o correr daquele relatório, a gente observa que ele vai mudando a opinião a respeito das parteiras, que ele vai pedindo ajuda delas e vai ensinando. Então, é muito bonito assim, a gente ver que, o que muda na cabeça dele, ver o que nós tínhamos e o cuidado que ele vai ter, então, com as parteiras que estavam ajudando ele a trabalhar. Interessante que esse nunca fala na família que se tinha mulher ou não, porque muitos, quando trabalhavam, as mulheres ajudavam. Mas aqui, nesse trecho que eu vou ler, vocês vão ter uma ideia, assim, quais eram as doenças, as intervenções cirúrgicas que aconteciam mais frequentemente, porque era um período que não havia as grandes intervenções, não era qualquer pessoa que podia fazer uma laparotomia, que não havia anestesistas, não havia um instrumental, um hospital, os cuidados. Então, as cirurgias, digamos, cirurgias de pequenos cuidados. Então, primeiro ele está lá em São Paulo e disse assim: ao retornar de urgência de Boa Vista das Pedras, tive que proceder a outros 2 atos cirúrgicos, num turco e num brasileiro. Ao primeiro, fiz uma circuncisão de fimose consecutiva a um cancro duro. Ao segundo, uma uretrotomia interna por retenção de urina causada por estreitamentos múltiplos consecutivos a episódios anteriores de gonorreia. O turco não quis anestesia de espécie alguma, embebedou-se de conhaque e, durante a operação, gritava com toda a força dos pulmões: viva a Itália! Viva o doutor Cardelli! Tá? Bom, o brasileiro, depois do ato cirúrgico, praticado sem anestesia e suportado sem dor, sem dar o mínimo sinal de dor, olhava fixamente a sonda colocada na uretra com visível aprovação. Dirigia-me grandes elogios e declarava com frases grandiloquentes a sua eterna gratidão. Pobrezinho, havia anos que urinava gota a gota e, antes da operação, havia 24 horas que não urinava absolutamente nada. Bom, meu Deus. Então, a história, assim, infelizmente, essa era a história que as pessoas passavam, né? Não havia médicos, os médicos tinham que viajar 2 dias a lombo de cavalo, carretas, isso que ele informava, que vinha pessoas de cidade assim, a 100 quilômetros de distância para tratar com ele. E o seguinte, nós temos Michele de Pata, que era um médico que veio isso em 1920, depois da Primeira Guerra. Ele, quando ele chega, ele lutou na guerra como oficial, e depois, no fim da guerra, ele veio com a mulher, um filho, a babá da criança, pessoas que tinham um certo poder aquisitivo. Porque esses que vieram sozinhos, todos vieram por sua conta própria.
Ele já tinha na história um familiar que se perdera durante a Guerra do Paraguai, se perdera pela América do Sul. Tinha também um tio que morava na Argentina, tinha um irmão que era farmacêutico na Argentina. Bom, então esse médico veio para Porto Alegre e depois de passar para o Garibaldi, ele vai para Antagorda, que era distrito de Encantado. Era uma pequena colônia, devia ter um pouco mais de 1.000 habitantes. Certo que a maioria era de italianos, mas também tinha alemães, tinham poloneses, tinham húngaros e brasileiros. E lá ele teve um problema era no ano de 1923, o ano da Revolução de 23, e aconteceu uma coisa incrível, que ele teve um problema com o intendente, o subintendente, do clero se indispôs com ele, que ele, nessas brigas políticas, uma criança faleceu e o padre não quis fazer a encomendação, e ele enterrou a criança, fez um serviço, né, fúnebre e mandou enterrar a criança. Então, deu um problema, brigas, eram duas facções de um período de Revolução, 1923. Terminou que o hospital foi incendiado e ele, dentro do hospital, com a mulher, a babá, que era índia, né, de origem indígena, e o irmão, que tinha vindo da Argentina. Então, ele disse que ele tinha só uma espingarda com 15 balas para caçar perdiz e um revólver Smith. E que foi cercado por 300 indivíduos, capangas do intendente. Bom, terminou que ele consegue matar um indivíduo, o outro morre, não sei porquê, e conseguiu debelar o fogo, porque o hospital chamado São Carlos era fosse 2 pisos, o piso de cima morava a família, era de madeira, embaixo era a enfermaria. E havia as torneiras, e ele consegue desligar, abrir a água, e o fogo, depois, durante 4 horas, é debelado. Bom, só que também o interessante desse médico, depois disso, ele continua a sua peregrinação pelo Rio Grande do Sul, pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele volta para Porto Alegre, se estabelece com o irmão, monta uma farmácia com consultório, depois vai para Rio Pardo, lá ele não tem muitos clientes, vai para Restinga Seca, constrói uma casa de saúde. Pelas fotos, você vê assim que onde era a sala cirúrgica é um redondo, é muito bonita as fotos, para não ter cantos, né? A questão de limpeza, para asepsia, né? E depois lá ele vê que a cidade nunca desmembrou de Cachoeira, naquele período, que hoje seria Cachoeira do Sul, vai para Santa Maria. Santa Maria, ele monta novamente uma policlínica, que ele chama, e lá, nesse momento, com os outros médicos, ele foi forçado a aceitar um médico não diplomado. Aí ele não aceita, né? Não, imagina trabalhar com uma pessoa que não é um médico, ainda vai para Viadutos, depois entra em Santa Catarina. Teve novamente, teve um incêndio nos seus hospitais, ele reconstrói, vai para Criciúma. Bom, nessa ida toda, o que eu não falei, quando o médico na Itália, ele podia sair conforme fazendo uma extensão com o título de dentista, odontria, o dentista, ou de radiologista, ou de farmacêutico. Então, ele tinha essa possibilidade. Por isso que tem vários médicos italianos que são orradiologistas. Bom, ainda vai para Criciúma e termina em Orleans. E lá ele se radicou para sempre lá, com a sua família, teve um filho que era médico. Mas essa é uma história, né? Pena, nós não temos mais tempo. E, por último, Palombini... Temos tempo. Não, tá, mas vou para o Palombini, que ele é avô do Bruno, o nosso querido Bruno Palombini, também tem outros médicos da família Palombini. Ele viaja também, ele faz um relato de viagem de 10 anos, do início do século, pelo Rio Grande do Sul, mas também tem uma parte de São Paulo, uma parte no Rio de Janeiro, mas sua maior parte é no Rio Grande do Sul. Esse médico veio com a família também, primeiro ele veio com um outro oftalmologista, Tini, para aqui, para conhecer, com a sua mulher, conhecer o Rio Grande do Sul, voltaram para a Itália e vieram novamente, quer dizer, que teve uma prévia. E ele escreveu um relato de viagem que, no seu fundo, era um incentivo para a imigração italiana, da Itália, né? Porque depois ele vai na Itália, e lá na Itália também, para fazer propaganda para vir para o Brasil. Então, é tudo muito
Claro que assim tem muitas partes idealizadas, mas a gente pode ver como é que era o pensamento médico da época, o que ele pensava. Então, por exemplo, assim, em relação à saúde, a tuberculose, imagina, em 1900 não tinha possibilidade nenhuma de tratamento, né? Mas ele apregoava os caldos de galinha, e ele ficava indignado que no campo as pessoas não usavam as aves para fazer caldos, bom, vinha com outra mentalidade. Ele fazia muita propaganda, falava muito da miséria que passava a população na Itália e as possibilidades aqui do Rio Grande do Sul de riqueza. Bom, e nisso tudo, dizendo então que seria muito bom lugar para os colonos virem, eles iam ser muito bem receptivos, mas ele nota assim, ele destaca assim, que ele vai indo de uma cidade para outra, né, cidades pequenas, vilarejos, a ausência de médicos também, né, que não tinham. Bom, ele colheu um material que foi utilizado que ele chama de museu. Tinha partes geológicas, tinha de animais, tinha de coisas industriais, que seriam artesanais quase, que representaram até o Brasil nessas grandes exposições universitárias, como ocorreu na Bélgica e ocorreu na Itália, lá em Turim. Então, o material que ele colheu, esse museu, por exemplo, tem uma parte do vestiário dos gaúchos, as armas dos índios, de tudo isso que ele leva para a Itália para mostrar que aqui as pessoas seriam bem-vindas, poderiam trabalhar, diferente lá de São Paulo, que no início foram utilizadas para suplantar a mão de obra, né, dos escravos. Então, esses aspectos foram bem diferentes, assim, o que foi para São Paulo aqui para o Rio Grande do Sul. Uhum. Então, vendo assim, como eu falei no início, Maynard viu 120, mas a gente pode encontrar bem mais o número de pessoas, de diplomados, talvez chegue aos 180 médicos. Mas eu quero falar também de que os seus filhos moram em Passo Fundo, só o doutor João Orestes Medalha, que foi o único que primeiro morou no Brasil, porque ele veio criança aqui para Porto Alegre. O pai dele possuía uma loja de tecidos próxima à Rua da Praia. Ele fez sua formação no Colégio Anchieta. Depois ele iniciou, na época que nós tínhamos a Faculdade de Medicina, que era a Escola Médico-Cirúrgica, a outra Faculdade de Medicina, e ele segue para a Itália. Lá ele faz a Faculdade de Medicina, serviu também na guerra, e depois ele retorna para Porto Alegre. Aqui ele ficou por um período, depois vai para o interior do estado, vai para Erechim, Sarandi, vai para Santa Catarina. Lá ele volta para o Rio Grande do Sul. Numa dessas, ele é demitido dos sindicatos bancários, pois ele não tinha se naturalizado. E no final, ele exerce e faz a sua clínica em Passo Fundo. Bom, mas um ponto que nós podemos dizer, qual foi a contribuição? Bom, a contribuição, o que eles puderam trazer? Nós temos na parte de doenças, por exemplo, na febre amarela, teve um médico chamado Bellinghazzi, que junto com o Felipe Caldas, em Rio Grande, começou a desenvolver o sero anti-amarílico. Esse desenvolvimento desse sérum foi depois aperfeiçoado no Rio de Janeiro e foi para o México. No México até foi utilizado e terminou lá em Cuba, onde era a central, digamos, né, da pesquisa de febre amarela. Bom, não teve continuidade, mas é reconhecido entre as pesquisas de febre amarela internacionais. Depois nós temos a peste bubônica. A peste bubônica, quando chegou aqui no Rio Grande do Sul, né, um pouco mais tardiamente que do resto do país, que no início não achava que não era, o governo não queria, o governo do estadual não queria dizer que tinha doença, que não era besteira, que não era nada, mas os primeiros diagnósticos de doenças em Porto Alegre foram feitos por esses médicos. Eles tinham toda uma história, toda uma trajetória lá da Itália, muito viva, vamos dizer, desde o século XV, nós estamos falando de epidemias, pandemias, né? Então, eles fizeram um diagnóstico facilmente, enquanto os brasileiros não tinham medo. Bom, fizeram esse diagnóstico e começaram os tratamentos. Então, é importante falar. Depois também do tracoma, nós tínhamos em Porto Alegre o médico Vitor de Brito, mas
que atendia no hospital da Santa Casa de Misericórdia. E o outro, Tini, atendia no Hospital Beneficência Portuguesa. E no meio das tantas, em relação ao tratamento de tracoma, os dois tiveram uma indisposição, um debate acirrado, que até foi em jornais. Então, as coisas também não eram fáceis, não era fácil para ninguém. Eu acho que existia sempre uma reserva de mercado, que a gente sabe que sempre existe. Então, por falar na Santa Casa, que eu me lembro agora, lá que era a Faculdade de Medicina, lá que tinham as aulas, a gente vai ver que não teve nenhum médico italiano nesse período. Então, eles até alguns puderam atender, mas a maioria, eu acho que teve sua clínica oficial no Hospital Beneficência Portuguesa. Então, nós podemos para o próximo passo, que seria a criação de hospitais, de enfermarias, de casas de saúde. Aqui no Rio Grande do Sul, isso é uma coisa que eles se destacam. Era uma época que, basicamente, nós não tínhamos a função, a presença do Estado nos cuidados de saúde, muito menos na questão de hospitais, de criação de hospitais. Porto Alegre, então, era a capital, nós tínhamos 5 hospitais. O Hospital a Santa Casa de Misericórdia, a Beneficência Portuguesa, que também atendia não somente os seus associados, né, os portugueses, mas era aberto. O Hospital da Brigada Militar, e o Hospital Militar, que atendia o seu contingente, e o Hospício São Pedro, né, para onde eram levadas pessoas doentes. Né? Bom, então, eram poucos hospitais. E no interior também. Mas a gente pode falar lá de Santa Maria, em 1903, quando é fundado a Santa Casa, não é Santa Casa, o Hospital de Caridade de Santa Maria. Entre os 5 que fundaram, né, tem, são Becker Pinto, são 5 médicos, e entre eles está um médico chamado Nicola Turri. Esse Nicola Turri certamente veio da Argentina. Porque a gente, quando veio, eu creio que veio para assumir, para começar suas atividades quando o hospital inaugura, porque assim, no mesmo momento ele cria o seu consultório. Aí ele começa, esse médico, então, primeiro trabalhava no hospital italiano, lá em Buenos Aires, e veio para Santa Maria. E lá em Santa Maria é interessante que outros médicos também estrangeiros, teve o Ram, o alemão, teve até médicos cubanos, mas nós podemos dizer que o Arthur Filose, César Merlo, Cataldi, todos esses trabalharam no hospital lá de Caridade de Santa Maria. Eu acho que, na época, esse hospital foi um grande avanço em termos de medicina para o Rio Grande do Sul. Ele foi criado, né, a cidade de Santa Maria estava em franca expansão, era um entroncamento ferroviário, todas essas coisas, no centro do estado, então teve muita importância, e a gente destaca a figura dele. Por exemplo, quando o Brasil entra na Primeira Guerra, e quando eles fazem uma passeata na frente da casa desse Nicola Turri para dizer, olha, viva a Itália, que eles estavam entrando junto, né, na guerra. Então, é muito interessante ver assim, como é que esses médicos trabalharam. A filha dele casou ele casou com uma brasileira, a filha casou com um médicozinho novo, proveniente da Itália, o Cataldi, que tinha vindo, já casou com a filha do chefe, que a gente conhece. Bom, depois nós temos um outro médico chamado César Merlo, que inaugura um hospital em Jaguari. Depois ele vai para Cruz Alta, lá ele trabalha na farmácia do Sebastião Veríssimo, que era o avô do Érico Veríssimo. E ele era o cirurgião junto com o Franklin Veríssimo. Então, eu vou só ver aqui, deixa eu ver. Franklin Veríssimo, este ano, estaria fazendo 100 anos de idade. Sim, mas esse é o pai do Sebastião, tá? Então, ele... Então, só para dizer aqui, quando esse César Mello está lá em Cruz Alta, sai essa notícia do jornal. Continua, eles atendiam na farmácia, né, no consultório da farmácia do Sebastião Veríssimo. Continua sendo numerosa a afluência de enfermos ao consultório do Dr. César Mello, auxiliado pelo médico Franklin Veríssimo, praticou ele hoje 13 intervenções cirúrgicas e que consistiram na extração de uma catarata, de uma apendicectomia e de uma lesão cancerosa.
Tais operações foram efetuadas na farmácia brasileira. Até hoje, o Dr. Merlo praticou aqui 52 operações, obtendo em todas elas bom resultado. Visto a farmácia de Sebastião Veríssimo, onde se realizavam as operações, não poder atender o serviço diário a cargo do Dr. Merlo, o médico Franklin, que era o clínico, né, resolveu, para maior conforto e comunidade dos doentes, instalar uma casa de saúde que funcionava num arrabalde, já estando adquirido o prédio para esse fim. Essa história depois vai se repetir na obra do... Eu quis ler isso só porque depois nós vamos falar da obra do Érico Veríssimo. Bom, depois do César Merlo, nós temos, em 1920, é muito bonito, um livro do cinquentenário da imigração italiana. Então, eles fazem uma listagem de todos os hospitais que foram criados, as casas de saúde, né? Que na época, não vou dizer, seriam casas de saúde, não eram os hospitais, bom, até eles chamavam de hospitais, agora o que é hospital, casa de saúde? Vamos considerar o tamanho, os seus equipamentos. Então, eles têm assim, a gente pode observar os hospitais que foram feitos pela comunidade, mas muitos dos hospitais foram feitos pelos médicos. Então, mostra que eles já saíram da Itália com aporte econômico para esses procedimentos. Nós temos, assim, que foi feito por eles mesmos. Bom, em Antagorda, eu falei do hospital esse, do Michele de Pata, que foi feito com o apoio da comunidade, e o sanatório de Alfredo Chaves. Mas em Caxias, nós temos o doutor Henrico Fracasso, o Rômulo Carbone e Jaguari Merlo, que eu falei, que depois o Cardelli, aquele que fala dos turcos, trabalhou ali. Bento Gonçalves, no início, o Bartolomeu Tacchini tinha seu hospital. Depois, em 27, criado, né, inaugurado o Hospital Bartolomeu Tacchini, que é a maior homenagem ao médico, né, um dos hospitais mais importantes do Rio Grande do Sul. Depois, em São Luís Gonzaga, tem o Emílio Cândia, em Passo Fundo, o Caneva e Reco, Guaporé, o Donatelli, Rio Grande, o Anela, Santo Ângelo, Enzo Salaroli. Esse Enzo conseguiu fundar 2 hospitais, um em Santo Ângelo e um em Luiz Gonzaga. Ele se formou em 1920 e já em 22 estava no Brasil. E aí, a propaganda, ele cita que trabalhava mais com ele nesses hospitais 2 cirurgiões e um químico proveniente da Itália. Bom, nós temos o Hospital José Canés, o Hospital São Roque, no antigo município de Getúlio Vargas. A primeira reunião para a construção desse hospital foi a comunidade, a gente vê ali a comunidade se reúne, é uma comunidade multiétnica. Os nomes são incríveis, cada nome, um de origem alemã, um de origem polaca, um de origem italiana. Bom, e esse José Canessa, então, foi o primeiro médico desse hospital. E aí vai. Em Porto Alegre, nós temos a Casa de Saúde, criada por Pietro Polsenigo, e era um conde, então, sempre ele não é médico, ele chama-se conde, o conde Pietro Polsenigo e Rômulo Carbone. Esse Rômulo Carbone vai ser muito importante em Caxias, lá ele cria um hospital, depois ele faz o Hospital Santo Antônio, depois ele faz parte da criação do Hospital Nossa Senhora da Pompeia. Mas ele, por um período, ele mora em Porto Alegre e criou esta Casa de Saúde. O interessante, então, que ele foi o diretor também, nesse período, curto período, diretor de cirurgia da faculdade da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre. Bom, ele trabalhou na Revolução de 23 como médico da Cruz Vermelha e são lindas fotos dele atendendo os feridos. É impressionante a beleza daquelas fotos. Depois, vamos indo mais adiante, isso na década de 20. Na década de 30, nós temos a criação, a separação da ginecologia e da obstetrícia da cirurgia, isso em Rio Grande. E o médico chamado Riego Sparvoli. Esse médico chega no Brasil no início do século XX, a convite do famoso médico Berchon de Sars, de Pelotas. Primeiro ele trabalha em Pelotas, depois ele se estabelece em Rio Grande. E ele foi lá muito importante na Santa Casa de Rio Grande, né, onde ele cria, além dessa enfermaria, um dispensário infantil. E também ele depois se dedica à cirurgia oncológica. A filha dele, ele teve 2 filhos que também foram médicos. Eles eram nascidos no Brasil, fizeram a faculdade como pai em Roma
e retornaram os 2 filhos. A filha dele, Ana Maria, foi até professora universitária no Rio de Janeiro, se dedicou ao câncer feminino, câncer ginecológico, né, tratamento. E foi uma das fundadoras da Sociedade de Obstetrícia do Rio Grande do Sul, só para citar aqui a família, né? Bom, depois, em 1940, a gente, olhando o Panteão Médico, que é o nosso livro, assim, que tem muitas informações, um compêndio de situação quase meio do século, a gente vai ver, claro, que, primeiro, que os médicos, dos 1.200 médicos que havia no Rio Grande do Sul, menos de 40 eram italianos. Eles já tinham morrido, a maioria já tinha morrido, ficados velhos, mas a gente vê eles em posições importantes. Por exemplo, o Walter Galassi, nessa época, então, o Tacchini tinha falecido, era diretor do Hospital Bartolomeu Tacchini, em Bento Gonçalves. O Bornancini era oftalmologista do Hospital Nossa Senhora da Pompeia, de Caxias. Beniamino Jorge, que era, né, o inimigo do Bartolomeu Tacchini, dirigia o hospital do mesmo nome, Bento Gonçalves. Isso é uma briga que eles tiveram, a cidade se dividiu entre taquista e georgista. Bom, então foi uma briga que respingou para todos os lados. Nós temos o Júlio Motti, que criou a Casa de Saúde em Garibaldi, que era... Interessante, esse médico, ele não era católico, então ele passou muitas dificuldades, né? Era metodista. Imagina uma cidade extremamente católica, com os padres, a mulher dele era uma família tradicional lá de Garibaldi. E por último, entre eles, o Alessandro Patini, que era diretor de um hospital em Farroupilha. Bom, a gente vê que, então, vai diminuindo os que nasceram, óbvio. Um fato que eu acho que poderia falar ainda em relação aos médicos da Primeira Guerra Mundial. Eu falei, né, que fizeram um desfile, né, a brigada militar fez um desfile na frente da casa do Nicola Turri, em Santa Maria, mas na Primeira Guerra, por exemplo, 400 imigrantes italianos aqui do Rio Grande do Sul foram convocados ou voluntariamente resolveram lá na guerra. Entre esses, em torno de 8 eram médicos. Esse Riego Sparvolo, que eu falei, o Pietro Bertoni, que era um tisiologista, lá de Rio Grande também, que fez até uma enfermaria de tuberculose. Ele era um médico que era tísico, e quando ele foi diagnosticado com tísica, né, com tuberculose, mandaram ele viajar pelo mundo. E ele parou em Rio Grande, certo? Desceu para ver o que tinha na cidade, e ali ele resolveu ficar, foi convidado pelo Sparvoli, assumiu a posição de tisiologista na Santa Casa. E lá ele criou, então, um pavilhão para tuberculosos. Até hoje, lá em Rio Grande, tem colégios com o nome dele, rua. Ele foi uma pessoa que se dedicou. Nos últimos anos da sua vida, ele continuou como morador do hospital, até morrer. Ele não teve filhos. E teve o Attilio Giriolo, que estava na Itália para buscar a filha, que estava no hospital antes, e já pegava ele lá, tinha que servir. E assim foram. O Bartolomeu Tacchini, quando foi para a guerra, ele recebeu da população de Bento Gonçalves uma lapiseira em ouro, uma medalha cravejada de brilhantes, que ficou até muito tempo exposta na loja Masson, que era na tradicional loja Masson aqui de Porto Alegre. Então, a gente vê que esses que foram, e quando voltaram, eles vieram com um aporte técnico, cirúrgico muito importante, porque eles presenciaram uma carnificina, numa época que estavam desenvolvendo muito a cirurgia, a anestesia, tudo isso. Então, eles, apesar de terem ido para lá, eles voltaram e, graças a Deus, eles vieram com um aporte muito importante aqui para o nosso estado. E um deles, pelo menos, Nastrucci, ele morreu na guerra quando foi atender os feridos. Esse morreu, infelizmente, um morreu desses 8. Nós temos também, então, outros aspectos assim, da importância desses médicos, que a gente vê que muitos deles serviram como ponte de ligação entre a comunidade étnica italiana e ao governo aqui do Rio Grande do Sul.
E, como eu falei antes, no Palombini, ele foi um exemplo desse homem que ele fez até palestras que foram atendidas por nosso presidente da República. E, então, a gente observa todas as inovações que eles trouxeram. Bom, mas o Palombini, então, é interessante falar, para quem não sabe, que as datas aqui maiores do nosso estado, 20 de setembro, é a mesma da Itália, no período da unificação. Então, a comemoração era conjunta. Então, quando fez 50 anos de da unificação italiana, foi ali na praça que tem a estátua do Garibaldi, na Anitta. Quem fez o discurso por parte dos italianos foi esse Palombini, esse médico. Então, mostra, né, que primeiro eles foram ver o túmulo do Júlio de Castilhos, depois foram nessa praça, e teve uma bela procissão que foi pelos... que a procissão andou toda 24 de outubro com carros, que eram os carros puxados por animais e por automóveis. Bom, tem toda uma história bonita que ocorreu nesse período. Para finalizar, eu gostaria de falar, como nós falamos no Érico Veríssimo, que o Érico Veríssimo fala muito de, claro, a cidade dele de origem, que é Cruz Alta. Então, como eu falei anteriormente, teve aquele médico César Merlo, que trabalhou em Cruz Alta, e ele cria um personagem chamado Carlo Carbone. Então, na obra dele, no Arquipélago e no Retrato, fala muito sobre esse médico. Então, o que isso é? Uma representação da literatura, da própria imigração italiana e da importância que esses médicos tiveram. Então, um ponto muito interessante é observar o que esse escritor fala, né? Então, ele fala assim, ó, essa citação é do livro O Retrato. Rodrigo Cambará felicitava-se por ter tido a ideia de trazer aquele italiano para Santa Fé. O diabo do gringo tinha mãos de mago. Era, indubitavelmente, o maior operador que aparecera no Rio Grande do Sul. Outra grande ideia fora de construir, no quintal da farmácia, aqueles pavilhões de madeira, os quartos, onde ficavam os doentes para as operações. Era uma espécie de paródia de sua sonhada casa de saúde. E esse hospital improvisado vivia sempre cheio, e não raro tinham de acomodar precariamente os hospedados nos corredores, em cima de colchões estendidos no soalho. De todos os pontos de Santa Fé e dos municípios vizinhos, afluindo doentes. O doutor Carbone trabalhava desde o raiar do dia e, às vezes, tinha de continuar operando noite adentro. Então, isso, como eu te falei do César Mello, tudo aquilo, então ele coloca na sua obra. Já no livro Arquipélago, ele relata um episódio da Revolução de 1923, quando esse médico queria lutar, só que disseram, não, tu é médico, tu vai ficar nas linhas atrás para depois tratar os pacientes. Mas ele, independente disso, ele se veste de bersagliere, que era a roupa dos oficiais, e vai atender os feridos. Ele repete, naquela história que eu contei do Michele de Pata, que quando incendeia o hospital, ele também se pôs o uniforme italiano. Então, bom, só vou ler aqui essa parte. Um homem dirigia-se para a intendência, quando ele foi ver os feridos, né? Tendo numa das mãos um pau com uma bandeira branca na ponta e na outra uma maleta. O doutor Carbone vinha metido no uniforme cor de oliva dos Bersaglieri. As plumas de seu romântico capacete fugiam ao sol. Ao avistar os irmãos Cambará, apressou o passo. Ao chegar à calçada, largou a bandeira, atravessou a rua correndo, caiu nos braços de Rodrigo. Beijou-lhes ambas as faces, de olhos enevoados. No seu cantante dialeto ítalo-português, deu notícias do sobrado. Então, é isso. Eu acho que isso é muito importante. A gente vê assim, que teve até uma representação na literatura. Nós temos antes, o Érico Veríssimo tinha feito até o Dr. Winter. O Assis Brasil também fala do médico português, na época que ainda do Brasil, colônia. Então, eu acho que aqui, pelo menos, dá para ter um panorama como é que foi essa participação, a inovação que eles trouxeram, os seus cuidados, o papel da mulher junto com eles, né? Então,
Eu acho assim, gostaria que você fizesse algumas perguntas. Não, acho que muito obrigado, estava muito interessante mesmo, tá? Eu acho que depois eu vou voltar para um assunto anterior, mas eu acho que achei interessante aquele assunto da cirurgia sem anestesia. Eu estive ano passado, eu estive no Museu da Medicina em Londres. É belíssimo. Muito legal, e tem uma representação sempre, tem uma pessoa que recebe uma recepcionista que representa uma amputação. Sim. Então, tu deve ter assistido, e ela comenta que teve uma amputação em que acabou morrendo o paciente, um assistente, porque ficava em volta, né? Isso que tu falaste. Para segurar, perdeu o braço, sim, morreu morreu 3 numa amputação. Bom, a coisa era, e não existia, quer dizer, a anestesia era isso aí, o cara... É precário, Era precário, né? E me lembrou essa cirurgia do Cardelli que tu falaste, né? Que ele faz uma postectomia sem anestesia e o cara diz que viva a Itália, né? Viva a Itália, mas é um desespero. Viva a Itália. Pois é. Bom, imagina que também isso, eu acho que também ele botou Viva a Itália, que vamos dizer que é um relatório que ele tinha que mandar para o governo italiano, acho que ele tinha que agradar, né? Pois é muito interessante. Eu acho que a história da medicina, tem um livro que é a horrorosa história, como é que é? Sobre a história da medicina, as coisas horríveis que aconteceram ao longo da história. Sim, hoje em dia nós temos uma medicina que realmente, nos últimos tempos, avançou muito na terapêutica, no diagnóstico, né? Realmente, né, diminuiu muito o sofrimento, apesar de tudo, apesar de ainda ter muito caminho pela frente, ainda nós temos um exemplo. Tu sabe que agora falando de cirurgia, o Michele de Pata, que incendiaram o hospital, ele era um médico que tinha essa formação, então isso já era em 1923, 21, 22, e ele, então, pela capacidade dele, os conhecimentos, ele começa a receber complicações de outros médicos, complicações, por exemplo, abortos mal feitos, complicações de aborto, ele tem que fazer cesáreas para tirar embriotomias. Então, ele faz coisas que a igreja, na época, os padres ali acharam que era demais para o local. Então, é uma das razões, até que houve aquele episódio, tem essas mudanças de comportamento, essa inovação, as técnicas cirúrgicas que foram trazidas, né? Que não é só a técnica cirúrgica, a inovação, tudo o que estava acontecendo, né? Que, de vez em quando, uma coisa nova ela não é aceita, não é sempre que é aceita, né? Tudo que é novo é difícil de ser aceito, e o sucesso também é muito difícil de ser aceito. Quer dizer, as pessoas com sucesso acarreta certamente em muita inveja e oposição, né? Imagina ter 300 pessoas circundando um hospital para acabar com a família do médico, isso não tem lógica nenhuma, né? Se bem que ainda hoje nós somos, muitas vezes, nossos colegas são vítimas de violência, por falta de compreensão, etc., né? Bom, me faltou uma coisa que eu tenho que voltar. Sim. Que eu esqueci de dar o teu currículo, que eu acho que é importante. Eu quero dizer, o Museu da História da Medicina tem esse livro aqui, em que a doutora Leonor participa exatamente com a tese dela de mestrado, né, ou de doutorado. Doutorado, que é sobre exatamente a imigração dos médicos italianos no Brasil. Mas a doutora Leonor, ela enfim, ela é entendida em história da medicina, né? Ela é pediatra, né? Tem especialização em pediatria e saúde pública, em nutrição materno-infantil pela Organização Mundial de Saúde, né? Na Holanda, né? E é bacharel, mestre e doutora em História pela PUC. Foi diretora do Memorial do Rio Grande do Sul,
é ex-presidente da Associação Gaúcha da História da Medicina e autora de obras sobre a história da medicina e imigração do Sul. Essa aí, olha aí. Ó, esse é propaganda da PUC, esse livro foi editado pela PUC. O título é Médicos Italianos Sul do Brasil, que é a minha tese. Então, quem quiser se estender, lá pela editora da PUC. E atualmente a doutora Leonor é coordenadora do ciclo de palestras de História da Saúde no Centro Histórico e Cultural da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. E há anos ela faz pesquisa sobre o tema da imigração italiana e em 2013 lançou esse livro, que é Médico Italiano no Sul do Brasil. Eu acho que nós temos praticamente 1 hora de live. Eu acho que realmente cumprimos uma tarefa importante, abrindo essa discussão importante, que é a importância dos italianos aqui no Rio Grande do Sul, né? Da imigração italiana. Mas a medicina atual, né, é também muito rica em descendentes de italianos, né? Se a gente olhar a nominata dos médicos do Estado, a gente vai encontrar Aguzoli, Antoniazzi, Antonello, Aita, Balbinotti, Bertoni, Bonamigo, Bonato, Breda, Busnello, Cantalice, atual presidente. O Cantalice, que era da Merrigues. Assim como o Carlos Isaia, que também é citado no teu livro, o pai dele, o Carlos Isaia é presidente do Conselho Regional de Medicina atual, Giacometti, Lucchesi, imagino do Lucchesi, né? O Lusato, né? Maffezoni, o meu amigo Renan 11, os Rosito. Sim, os Rosito. Serafini, Venturello, enfim, isso mostra a presença marcante e a importância da imigração italiana no Rio Grande do Sul. O Eliseu Paglioli, eu acho que a gente podia, o Eliseu Paglioli, que era filho de imigrantes, né? E que foi ministro da Saúde, né? Foi reitor da antiga universidade. Foi prefeito de Porto Alegre, né? Intendente de Porto Alegre, e grande neurocirurgião, né? Então, acho que ele exemplifica muito. Merece também o Ricaldoni, que é uma região de Porto Alegre, né? O Morro Ricaldoni. Onde ele morava, né? Ele era, quando jovem, ele chegou a iniciar a faculdade de medicina na Itália e veio para cá, fez a faculdade. E ele ele era extremamente religioso, muito ligado ao clero, né, aqui, mas ele foi diretor lá do Sanatório Partenon, eu acho, foi diretor de faculdade, diretor de enfermarias da Santa Casa, e ele exemplifica bem também essa influência grande que nós tivemos, né, da imigração. Claro que os atuais, digamos, o doutor Faraco, o doutor Rigato, mas só que em relação a esse imigrante que veio, o médico, formar na Itália, tem 2 que eu gostaria de citar. Um era o doutor Giovanni Baruffa, que foi um dos criadores da Faculdade de Medicina de Pelotas e da Faculdade de Medicina de Rio Grande. Ele desenvolveu pesquisa do mal de Chagas, muito importante, até na África ele pesquisou, e o nosso querido professor Paolo Conto, de neuroanatomia. O meu professor. Que ele foi uma pessoa, acho que marcou muito os alunos da faculdade. As aulas eram teatrais, eram fantásticas. Ele era bem caracteristicamente italiano, falava com as mãos, veio de Bolonha, né? Chamava a gente de cromagnônicos. E ele ameaçava, se alguém ia mal, ia pegar um exame, vocês vão saber, vocês vão estudar as dificuldades que eu tenho, vocês vão me ensinar. Ele era muito interessante. Eu acho que ele era marcante. Eu acho que no primeiro de faculdade ele marcava, porque ele era professor de neuroanatomia, ele era realmente marcante, né? Inesquecível. Veio de Bolonha para Porto Alegre, né? Para enriquecer a faculdade. A faculdade de medicina, acho que foi uma pessoa... Bom, eu acho que então... Isso. Olha, Leonor, eu queria te agradecer muito, muito por essa contribuição, pela tua disponibilidade e por essa fala que tu fizeste. A hora passou absolutamente rápida e não deu nem para sentir. Muito bom.
E antes de encerrar, eu queria te dar os microfones para as tuas despedidas e já te agradecendo de novo. Bom, então tá bom, queridos amigos, colegas, eu queria agradecer a audiência que você hoje, no sábado de tarde, sobre esse assunto, mas eu acho que falando sobre os médicos italianos, eu estava falando sobre os médicos brasileiros, então a trajetória deles não foi diferente nem um pouco dos nossos médicos, eles apenas complementaram. Quem é bom se destaca, sempre será aceito, quem tem dificuldades vai ter, inveja, quem tem inovação, quem estuda tem como apresentar os seus conhecimentos. Então, acho que eles contribuíram, como todos os médicos fizeram a sua missão. Eu acho que nós temos que agradecer eles, agradecer todo o esforço que eles tiveram. Perfeito. E antes de dar por encerrada essa live, eu gostaria de informar as atividades do Museu da História da Medicina. Atualmente, o museu tem 2 exposições físicas, que é a da gripe espanhola, a marcha da epidemia, e a exposição Desafios da Medicina, mas devido à pandemia, as nossas portas estão fechadas, mas foram construídas 3 exposições virtuais para que o público continue visitando o museu. A exposição Gripe Espanhola, a marcha da epidemia, também está no Facebook do museu e do Simers. A exposição Desafios da Medicina, a estigma e isolamento, hanseníase no Rio Grande do Sul, sobre hanseníase, né? E estamos desenvolvendo a exposição sobre tuberculose, que deve ser lançada, se Deus quiser, fisicamente no final de setembro, se puder abrir, se não, vai ser lançado virtualmente, né? E nós vamos tentar disponibilizá-la virtualmente e fisicamente também. A partir de setembro, o museu vai lançar um projeto virtual chamado Maturidade Ativa, que vai contar com diversos profissionais ligados à área da saúde, cultura e bem-estar, preferentemente para o público de terceira idade. E gostaria de convidar todos para a nossa 7ª live, que será sobre, seguindo na história das influências, das etnias, e das origens, das culturas diferentes na medicina do Rio Grande do Sul, será no dia 12 de setembro, com o tema A História dos Médicos Negros no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter 3 pessoas falando. A professora e historiadora Maria Angélica Zubaran, que falará sobre os médicos negros formados na Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre, que falaste, né? E o professor e historiador Dr. Arilson dos Santos, atualmente em Fortaleza, Arilson dos Santos Gomes, falará sobre a trajetória de 2 médicos, que acho que são figuras que eu conheci agora, por estar no museu, e que são fantásticas. É o Dr. Luciano Raul Panaccieri e o Dr. Veridiano Farias, 2 trajetórias de vida fantásticas, né? E, por fim, a médica doutora Isabel Constância dos Santos, que vai falar sobre médicos negros na atualidade. Esperamos contar com a audiência de todos que nos acompanharam, agradecemos a atenção, agradecemos novamente a doutora Leonor, muito obrigado por nos conceder esse tempo para nos abrilhantar a nossa tarde, e dia 12 de setembro, às 14 horas, esperamos a todos. Muito obrigado à audiência, muito obrigado, doutora Leonor. Grande abraço à família toda. Obrigada. Bom, grande abraço, muito obrigado. Ok? Obrigada. Então, encerrando, então. Um abraço, até dia 12. Até dia 12. Perfeito. Gente, Beto, fluiu? Total. É? O que foi o período precedente à abertura? Você não estou na